Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente fala de novos modelos de gestão na saúde suplementar, com foco na promoção da saúde e aprimoramento da assistência, com base em dados. Esse que foi tema do artigo de Carolina Abelin. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Há 14 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos no Brasil representava 7,4% da população, segundo dados do IBGE. Em 2022, a porcentagem subiu para 10,9%, apresentando um crescimento de mais de 55%. Além da mudança na pirâmide etária, outro fenômeno que teve um forte impacto nas últimas décadas no país foi uma transição epidemiológica da maior prevalência de doenças infecciosas, parasitárias, perinatais e nutricionais para as doenças crônico-degenerativas. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, que foi divulgada em 2020, apontou que 52% dos brasileiros adultos têm pelo menos uma doença crônica, figurando entre as mais comuns a hipertensão arterial e a diabetes. É diante desse cenário que o setor da saúde vem se aprofundando em discussões e práticas em gestão de saúde populacional. Para o diretor técnico da Aliança para a Saúde Populacional, ASAP, o Fábio Gonçalves, o conceito é definido pela otimização de recursos e aposta em melhora na assistência com foco em uma determinada população. Ele conta que na ASAP o conceito utilizado é de uma abordagem coesa, integrada e abrangente para os cuidados em saúde, em que são considerados 3 grandes eixos: distribuição dos resultados de saúde dentro de uma população, os determinantes de saúde que influenciam essa distribuição no cuidado e, simultaneamente, as políticas e intervenções que impactam e são impactadas por esses determinantes. Não é fazer demais nem deixar de fazer, é dar o tom correto do tratamento e da utilização de recursos. A partir dessa definição, é preciso primeiro analisar as necessidades daquela população segmentada e, então, encontrar estratégias para fazer intervenções que possam colocar o conceito em prática. Fábio destaca que nesse tipo de gestão é imprescindível o casamento de 2 fatores, que seriam a informação e a proatividade, ou seja, ter o conhecimento do público e agir com base em dados para melhorar entrega e eficiência. Fábio apenas pondera sobre a necessidade de consciência de que os frutos desse tipo de gestão são colhidos no longo prazo, já que é preciso tempo para mensurar os resultados das ações implementadas. Então, Camila, como é que uma gestão de saúde populacional se diferencia do modelo que vem orientando a prática atual dos sistemas de saúde? A gente tem algum caso de sucesso com essa mudança quase que de um hábito? Historicamente, a medicina esteve orientada para a prática de combate a males e doenças. Assim também se construíram os sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados, em um formato muito mais reativo do que preventivo. Em gestão de saúde populacional, existe o esforço de inverter essa lógica e de focar na promoção de saúde. O ditado popular é antigo: prevenir é melhor do que remediar. No entanto, essa mudança cultural em relação ao que é praticado há anos é um processo que exige paciência. Para o presidente da FIO-Saúde, José Antônio Diniz de Oliveira, sempre acharam que as autogestões tinham melhores condições de promover programas de saúde populacional, como a gestão de crônicos. Isso porque, para eles, a população das autogestões ela flutua muito menos do que a de outras operadoras. Mas isso não é tão simples para nenhuma das duas, posto que é preciso haver mudanças de hábitos. A FIO-Saúde é uma autogestão que nasceu em 1991, com o objetivo de atender a demanda de servidores da Fiocruz, oferecendo uma alternativa de atendimento médico e hospitalar. Hoje, a operadora administra 13 mil vidas. Para ele, a premissa é a seguinte: se ele fizer um monitoramento de um grupo de diabéticos, fizer uma conscientização e depois propuser ações como melhoria na alimentação e na prática regular de atividade física, teoricamente, ele estaria estabilizando esse paciente. Ele deixa de ir ao pronto-socorro e de se internar, mas a mudança de hábito ela é lenta e não ocorre do dia para a noite. Segundo Diniz, foi com base no conceito de gestão em saúde populacional que a FIO-Saúde implementou em 2021 uma importante estratégia de acompanhamento aos pacientes com câncer. O Programa de Atenção ao Paciente Oncológico consiste no fornecimento de orientação e apoio em todas as fases da doença, do diagnóstico ao tratamento. Ele conta que a ferramenta ela parte do princípio que se saiba sobre uma autorização
realização de uma biópsia de mama, por exemplo, para que eles possam propor e oferecer um apoio. Caso o câncer se confirme, eles pegam na mão desse paciente e ele não se sente sozinho. Eles agilizam desde o exame na fase diagnóstica até os exames pré-operatórios. Para ele, no tratamento oncológico, quanto menor for o tempo entre o diagnóstico e a intervenção, maior é a chance de sucesso e de remissão desse câncer. Isso é fazer gestão de saúde populacional, ele reafirma. Diniz ainda relata um feedback positivo por parte dos pacientes assistidos, mas a FioSaúde ainda trabalha para conseguir mensurar os resultados do programa de maneira mais aprofundada. De acordo com ele, já se sabe que o tempo médio de internação e o tempo médio de recuperação dos pacientes é menor. Ainda é necessário construir um indicador de redução de custos. Ele conta que eles querem ver se existe um padrão de números de quimioterapia, de radioterapia, e se esse padrão for 10, por exemplo, se eles estão conseguindo fazer a remissão com 5 ou 6, se já é possível mensurar a nova intervenção. Isso não é simples, está sendo um grande desafio, porque não é possível ser leviano na metodologia, principalmente para poder mensurar o custo per capita reduzido. Ele tem plena consciência, enquanto gestor, de que o que ele está colocando de recurso para esse esforço de gestão precisa trazer mais resultado do que o modelo tradicional. E o feeling dele diz que não há dúvidas. Mas só o feeling não basta, ele conta. Então, ele precisa ter esses indicadores construídos com metodologias validadas, testadas e sem viés, para que possa trazer esses números e mais informação com relação aos programas. Camila, a gente fala bastante sobre inteligência artificial, né? E o que a gente pode esperar de contribuição do uso da IA e também dos dados nessa mudança, na implementação dos programas, até trazendo o caso da FioSaúde que você falou antes. Então, Laura, esse programa implementado pela FioSaúde foi consequência de um movimento de modernização da operadora a partir do investimento de estratégias de inteligência artificial. De acordo com o presidente, uma empresa foi contratada para analisar a base de dados disponível e criar uma solução que pudesse interligar essas informações para trazer insights. O uso de ferramentas de inteligência artificial é uma estratégia relevante para escalar a potencialidade de dados e trazer eficiência na perspectiva da saúde populacional. Arthur Geise, que é médico e ministra o curso de Eficiência e Uso de Dados na Gestão de Saúde Populacional no Hospital Israelita Albert Einstein, alerta que ter uma grande quantidade de dados à disposição não é sinônimo de sucesso. A assertividade depende muito mais de saber quais dados devem ser coletados e para qual objetivo do que simplesmente ter uma quantidade enorme de dados. Ele conta que antes de ter um maior número de variáveis, é necessário entender muito bem o que você quer. O especialista, ele observa ainda que os dados precisam ser transformados em ações, posto que nada adianta investir em coletá-los de uma maneira estruturada, construir uma boa base e desperdiçar informações. Na avaliação de Arthur, esse é um dos principais desafios da saúde suplementar. Ele conta que é um desafio fazer a transição de medir doença para medir saúde, mas existem algumas maneiras. Ele fala que a gente pode pegar alguns fatores comuns, por exemplo, fazendo perguntas simples. Quantos minutos de exercício físico você faz por dia? Ou você faz alguma atividade física de alta intensidade? E, dessa forma, você vai abordar as pessoas que derem respostas negativas. E é a tentativa de se chegar o mais próximo possível da realidade. É nessa subjetividade que a inteligência artificial mais pode agregar, explorando comportamentos pequenos que a gente não consegue medir de forma objetiva. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje o nosso convidado aqui no podcast é o Fábio Nancy, que é diretor técnico da ASAP. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Fábio, você disse até no artigo, né, que na ASAP vocês têm uma abordagem que é coesa, integrada e abrangente com os cuidados de saúde que vocês consideram 3 grandes eixos, que seria resultado, determinantes de saúde, políticas e intervenções. Então, eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, né, o que seria esse conceito de gestão em saúde populacional e esses 3 eixos principais. Excelente. Essa é uma pergunta que, particularmente, é super importante, né? Porque senão parece que o conceito ele é muito amplo. A gente não consegue aterrissar na prática operacional do dia a dia das organizações. Quando a gente fala da distribuição, é muito esse foco mesmo como os resultados são distribuídos. Você vê, é uma pequena frase, tem tanta coisa por trás. Porque se a gente fala de resultado, que resultado é esse? Exemplo,
Que dimensão de resultado eu estou falando? Eu estou falando de uma dimensão macro, de uma dimensão micro. E aí é que é importante a gente sempre estar focando no seguinte: se tem aquele segmento da população ao qual me destino a cuidar, seja ele qualquer que seja, vamos dar exemplo aqui, uma população de diabético, de hipertenso, mais recentemente saúde mental, né? Que resultado faz sentido então eu medir para esse segmento específico? Alguns resultados eles vão across, né? Eles vão através dos segmentos, mas outros são muito específicos. Vamos pegar, por exemplo, um determinado score de qualidade de vida específico para a saúde mental. Se aplica muito bem para segmento e já não se aplica tão bem para outro. Então, por detrás aqui da questão dos resultados, tem que saber muito direitinho qual segmento que eu estou olhando, para você poder ter a mensuração adequada. Porque senão você usa os instrumentos excelentes, mas que não são adequados para aquela segmentação. Desfechos, por exemplo. Que tipo de desfecho a gente está falando? Vamos entrar em desfechos específicos daquele segmento, como existem vários scores específicos para asma, DPOC, osteoartrite, condições crônicas ou agudas. Cada uma tem ali uma necessidade diferente. Ou vamos usar instrumentos mais gerais, como o Euroqual, por exemplo, como outros questionários que mensuram quali, e são, obviamente, poderosos, mas eles não são tão específicos assim. Então, isso é um pouco essa questão da distribuição. Determinantes, o que influencia a distribuição dos cuidados, né? Aí é bom sempre a gente fazer aquela cotovelada, né, para determinantes sociais da saúde. É um campo imenso, né? Aqui eu dou o exemplo do efeito CEP. A gente sabe que dependendo da localidade daquela população, só o efeito CEP, ele já é um fator, uma variável que influencia esse resultado, né, da população. E políticas e intervenções, obviamente, o que está por detrás, né? É um programa, é uma intervenção? O que está sendo organizado? O que está sendo planejado, elaborado para que as coisas aconteçam? Porque se você pensa na distribuição determinante, mas você não tem uma intervenção muito bem estruturada, planejada, com um horizonte temporal adequado, é super importante, o restante não acontece. Então esses três, vamos dizer assim, esses três pilares são super importantes dentro desse conceito de uma abordagem coesa, integrada e abrangente para os cuidados para a saúde. Muito legal, Fábio. E você acabou tocando num ponto que é importante também, né? Você falou, uma população de diabéticos, uma população de hipertensos, e a gente escuta muito falar que nem sempre aquele gestor ele conhece a sua população, ele sabe quem é aquela população que ele está gerindo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, até com base na sua experiência, o que você sugere que seja feito para que esse conhecimento possa acontecer e que, de fato, essa gestão da saúde populacional aconteça de forma efetiva. Não, Camila, esse ponto é assim, né? É interessante que tem várias perspectivas, né? Tem a perspectiva do gestor, tem a perspectiva de quem está mais ali no operacional, quem está atendendo, a gente fala ali, né? Tá na beira do leito atendendo aquela determinada população com aquela condição clínica específica, vamos dizer assim. Eu acho que, de modo geral, depende muito vamos dizer assim, na largada da missão dessa organização. Seja ela um plano de saúde, seja ela uma empresa, pequena, média ou grande empresa, seja ela indústria farmacêutica, medical device, seja ela um grupo hospitalar, ambulatorial, ou seja, depende muito dessa largada. Mas eu acho que o mais importante, né, é você saber priorizar. Ou seja, se eu estou num olhar de saúde daquela determinada população, defendendo que eu quero o melhor cuidado para ela, que população é essa? Como é que eu vou estratificar essa população? Porque se é um grupo de uma condição aguda, você vai por um caminho totalmente diferente, na minha opinião, de um grupo de condições crônicas. E mesmo entre segmentos em populações crônicas, de condições clínicas crônicas, vamos dizer assim, você tem caminhos também específicos para cada uma delas. Então esse conhecimento, essa educação continuada, essa priorização, né, dentro ali, né, alinhamento bem forte naquela organização. E eu vou dar um exemplo, se é uma empresa que tem, vamos supor, uma empresa super grande, que tem aí 5, 10 mil colaboradores, que tenha um conselho bem estruturado nessa organização, esse conselho ele também tem que estar muito próximo
dos executivos nessa agenda maior. E, sem dúvida alguma, o conselho, ele também, se ele assume que essa agenda é uma agenda estratégica dessa organização, ele consegue dar todas as, vamos dizer assim, condições para que consiga implementar na prática, né, os conceitos adequados. Agora, Fábio, com relação a essa questão dos dados, né? Aqui a gente até um podcast que fala bastante de tecnologia, né? Como é que você enxerga o papel da inteligência artificial nesse processo? Porque a gente acaba trazendo muito isso, né? Do uso para acelerar, otimizar os processos, enfim. Como é que você entra nessa temática aí? Não, legal, também é uma discussão super, assim, todo dia, né? Tá saindo alguma coisa. É difícil acompanhar, né? E tem periódicos que só escrevem sobre isso, educação na saúde. Então, todo dia é algo diferente. Mas, do ponto de vista macro, assim, o meu olhar ele é muito mais preocupação de como que a gente utiliza da forma mais adequada possível. E como que a gente consegue, obviamente, valorizar o maior conhecimento, que é o conhecimento cognitivo, que é do ser humano, né? Que é cada um que está ali na ponta para resolver problema. E utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta. É mais uma ferramenta que ela está aí à nossa disposição para ser usada da melhor forma. E sabendo, obviamente, que tem alguns vieses, que se a gente também não tomar, vamos dizer assim, o cuidado adequado, a gente acaba indo no caminho que não é legal. Respeitando sempre a questão da privacidade dos dados, a gente tem a lei, a gente tem que estar muito concentrado nela, tem muita coisa. Mas, pelo outro lado, realmente pode ser ferramentas. Existem alguns algoritmos aí na mesa que podem facilitar imenso exemplos de estratificação dessa população. Sim. Né? Na hora que você tem um ferramental tão poderoso que você consegue juntar uma categoria de dados de determinantes sociais, uma categoria de dados de informações que não estão na área da saúde, uma categoria de dados de informações, mesmo públicas, que estão no DataSource, que estão na ANS. É um poder muito grande, né? De você poder ter aqui um olhar que ajuda a priorizar, a planejar, segmentar melhor, por que não, essa população. E aí sim entra. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que tem um componente do ser humano, do olhar, da experiência de cada um, né? Que esse grupo de pessoas naquela organização trazem e trabalham numa dinâmica em conjunto. Né, trazem vamos dizer assim, um DNA cognitivo brutal. Isso é eu acho que isso é muito mais poderoso quando você usa inteligente e mental. E que dizem que é só o começo. Né, porque eu estava numa outra roda, a gente estava conversando sobre isso. E a conversa era, poxa, se nesse momento já está assim, imagina como a questão do campo quântico realmente ser acessível. Imagina quando a gente começar a ter computadores, onde os chips dos computadores vão ser lá aqueles componentes biológicos, né? E até, inclusive, numa última palestra eu esqueci, SXWS, correto? Da futurista, como é que é o nome dela? M alguma coisa? Interessante, né? Como que ela tocou nisso e trazendo a questão da biologia como um grande campo a ser estudado daqui para frente. Se eu não me engano, o CEO da NVIDIA falou alguma coisa, né? Se você pudesse voltar atrás, depois vocês conferem essa informação, está na minha cabeça, o que você escolheria para seguir. Ele falou, eu iria pelo campo da biologia. E eu fiquei sem entender por que ele estava falando isso, mas depois da palestra dela, que eu vi o documento, eu falei, agora eu entendi. Esse mundo é um mundo à parte, né? Acho que talvez por isso a gente escuta muito falar de biotecnologia e tudo mais. Mas até pegando esse gancho da inteligência artificial, quando a gente pensa em inteligência artificial e pensa nessa questão da gestão da saúde populacional e de ter resultados para que a gente consiga mostrar, né, e até incentivar que isso seja aplicado de forma mais efetiva, eu penso que a inteligência artificial pode ser um grande apoiador para que a gente consiga ter esses resultados. Eu queria que você contasse um pouco se já existem resultados mensurados. A gente contou um pouco até no início do episódio sobre um específico que já está trabalhando com essa questão da gestão da saúde populacional, mas ainda está trabalhando em ter resultados sobre essa aplicação que está sendo feita. E se existe um tempo para que a gente possa ter esses resultados, né, para que eles possam ser de fato alcançados, e que métricas você sugere para que a gente mensure esses resultados? Não, perfeito.
Vou começar de trás para frente, que eu acho que é mais fácil. As métricas vai depender muito vamos dizer assim, dessa segmentação inicial. Existem várias métricas. Vamos supor que você pegue ali o campo do professor Dona Bedian, por exemplo. Infinitas métricas que são recomendadas em vários campos. Você pode escolher o critério da adequação, o critério da eficiência, da efetividade. Ou seja, tem muita coisa nessa história. Se você pega mais recentemente todo o trabalho que a turma do Aichon também tem feito há muito tempo, várias métricas, mais de 50 pontos foram mapeadas. Então você pega, por exemplo, métricas com o retorno ao trabalho, para quem fez uma cirurgia do quadril, do joelho, escala de dor. Países que incorporaram a escala de dor ali, até em termos de remuneração, se vai bonificar ou se não vai bonificar. Eu acho que a grande história não são as métricas no final do dia. Eu acho que é essa priorização da onde que eu estou olhando. E aí sim, eu vou buscar aquelas métricas que mais endereçam ali e vou alinhar com meus pares, né? Meus pares dentro e fora da organização. Porque também não adianta você mensurar de uma forma isolada e você ser o único que está mensurando aquilo. Qual vai ser seu benchmark? Como que você vai se comparar? Então é importante também você dar uma olhada ao seu redor, né? Ou se não tem ao seu redor, dê uma olhada de forma mais global. Veja quem está fazendo alguma coisa parecida, né? Sempre tem. Você está performando uma trilha onde ninguém no mundo ainda performou alguma coisa, né? É muito difícil. Sempre tem uma comparação interessante para você determinar quais seriam essas métricas. Às vezes o query pode ser uma métrica. Os custos evitáveis, mas aí você tem que entrar aqui, custos evitáveis. É só internação? Tem alguma coisa a mais dessa história? Posso entrar mais nos custos evitáveis indiretos, por exemplo, né? Entrando a fundo em produtividade, como são métricas importantes, mas depende da condição e depende, eu diria assim, quem está envolvido naquele cuidado como um todo. Deixa eu só, desculpa te interromper, mas para não perder o gancho, quando você fala dessas métricas, aí você trouxe benchmark, já existe hoje, se a gente, por exemplo, em alguma instituição, mensurar esses indicadores, eu tenho com o que me comparar? Para saber se eu tô, o quão efetivo está sendo ou não, ou isso é algo que a gente também ainda precisa construir? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu participei de um projeto muito interessante. A gente tinha exatamente um problema muito parecido. Que métrica que a gente usaria não tinha comparação a nível Brasil. Então, a solução foi, vamos olhar as métricas de fora, o que está sendo colocado como o estado da arte naquele cuidado, para aquelas linhas de cuidado, daquela especialidade. E aí a gente faz o seguinte, aquelas nós precisamos mensurar de qualquer forma, porque é um benchmark importante. Mas se a gente entende que tem outras métricas também para uma determinada condição clínica que não tem o benchmark ainda, vamos mensurar. A gente começa a fazer o nosso baseline e daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu vou comparar a nossa prática de hoje com a prática passada e assim sucessivamente. Essa também é outra forma de fazer. Nesse case específico, a gente até conseguiu fazer uma publicação super bacana numa revista internacional e fica bem claro isso lá. A gente consegue comparar com a literatura internacional e consegue já começar ali vamos dizer assim, pensando no futuro da nossa própria prática. Agora, se você está, né, obviamente, em condições que já estão amplamente disseminadas, então você tem uma gama de indicadores que você, na largada, já precisa tomar cuidado e mensurar. Porque se você não mensurar, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de ter um benchmark adequado. Legal. Agora, Fábio, até pra gente terminar, assim, né? O que você falaria aos gestores, principalmente, que estão escutando esse podcast e querem fazer essa mudança para uma abordagem voltada para a saúde populacional? Eu diria que uma palavra... Pode uma reflexão. A minha reflexão sempre tem que ter muita coragem. Muita coragem. Que não é fácil. A teoria é bonita. Ela é motivadora, né? Ela encanta, né? Você fala de value-based healthcare. Quem não gosta? Sim. Gestão de saúde populacional, tem um propósito, né? Mas aí quando você vem para o mundo real, tem que ter muita coragem. Existe um status quo. E esse status
navega há muito tempo, tem um legado. E aí quando você pega um gestor na mão, às vezes falando vamos fazer uma gestão, imagina, gestão sociopopulacional, sem complicar muito a vida, né? Numa organização que o legado dela sempre foi o legado de olhar para a saúde como um benefício. Eu entrego o benefício, eu entrego o plano de saúde e é isso. Isso para mim é gestão sociopopulacional. E aí o gestor fala, não é bem assim. Tem essas outras coisas que a gente precisa fazer. Olha como é que começa a ficar complexo a história. Então ele tem que ter muita coragem, paciência, resiliência. E tem um papel de educação muito forte. E não vai ser a inteligência artificial que simplesmente ela vem, você aplica e as coisas acontecem. Ou eu simplesmente vou contratar a melhor empresa de inteligência artificial do mundo, vem, aplica aqui e tá tudo certo. Vai ter alguém que vai ter que usar, vai ter alguém que tem que entender, alguém tem que aprovar, tem que ter um recurso. Tem que ter o dado, né? É uma mudança cultural até, né? Exatamente. Cultural muito forte. E então tem que ter esse horizonte temporal também adequado. Outro ponto que eu acho que é um equívoco, é olhar a gestão sociopopulacional para o trimestre. Não vai acontecer. Se a história das doenças elas não são assim, como é que a gente vai, reverter determinada condição crônica ou amenizá-la num tempo que a própria história natural dela não permite? Então eu acho que tem que ter muita coragem, resiliência e ter eu diria assim, esse horizonte temporal muito claro no todo. E dependendo da organização, se você é o único dono, você tem que ter essa consciência com você mesmo. Mas se você tem uma organização muito grande, esse alinhamento tem que ir até um conselho, ele tem que ir até os principais atores envolvidos nessa agenda. E ter a agenda de saúde como agenda estratégica, como agenda, eu diria assim, importante, né? Indo além dessa visão só, eu diria, de um benefício, né? Puramente comprando algum produto, um benefício e tá tudo bem. Não tá, né? A gente tem bastante coisa aí que vocês sabem, talvez melhor do que eu, vocês conversam com tanta gente. O setor, ele tá num ponto de inflexão super importante. Alinhar as expectativas e dar tempo ao tempo, né? Alinhar. Acho que a coragem é muito importante. No sentido da palavra, da definição. Perfeito. Obrigada, Fábio, pela participação aqui no podcast com a gente. Obrigado a vocês, parabéns aí pelo trabalho. Vocês continuem firme e forte no podcast. Esse foi mais um episódio do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. E se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site mittechreview.com.br que a gente tem artigos que são publicados semanalmente. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.